O avanço da tecnologia nos proporcionou coisas grandiosas, principalmente a criação do aparelho celular. O aparelho celular, ele nos conecta, mas ao mesmo tempo nos distancia. Diante desse cenário, esse ano foi sancionada a Lei Federal 15.100. Ela proíbe o uso dos celulares nas salas de aulas das escolas públicas e particulares. O seu objetivo principal é trazer de volta o foco e o diálogo no ambiente de aprendizado. Já foi comprovado cientificamente que o uso excessivo de telas prejudica o neurodesenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E para falar sobre esse tema, convidamos o Dr. Yuri Leão, que é médico psiquiatra. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yuri Leão, venho atuando aqui na área da psiquiatria, adulto, como também infância e adolescência, há aproximadamente 4 anos. E o tema que o pessoal da faculdade pediu para falar um pouco hoje foi sobre a regulamentação, do projeto de lei 15.100, que é a proibição do uso do telefone celular. Na verdade, o termo já diz, regulamentação. Ele proíbe para algumas situações específicas, como sala de aula, recreios. Isso é um ponto que já vem sendo discutido há grande parte do tempo. Por quê? Vem interferindo na cognição, certo, do adolescente sim, como também não só na saúde mental, mas na saúde física também. Um exemplo clássico para falar para vocês é a respeito da alimentação. Muitos jovens, eles têm o costume de pegar o celular e ficar horas, às vezes não conseguem nem se alimentar e às vezes troca por um enlatado. Então assim, já termina prejudicando. Outro ponto da saúde física que a gente pode falar é a questão visual. O aluno ele fica tanto preso no celular que às vezes tem uma síndrome do olho seco e até mesmo uma miopia. Vocês estão vendo assim o alto índice de jovens que vêm cometendo autolesão, principalmente também pelo celular. Eu já vi pacientes que têm aplicativos que ensinam como se cortar sem dor. E a gente sabe que tem transtorno de personalidade que faz com que aquele adolescente, aquele jovem, pense que a melhor forma de aliviar o sofrimento mental é questão de ter uma dor física em si. Então, assim, foi um projeto fantástico. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele já sancionou esse projeto de lei e outros países já vêm tendo uma evolução adequada. Eu sei que gerou alguma revolta em alguns jovens, mas, pessoal, a melhor forma na hora que você tem um celular é para alguma atividade. E claro que teve momentos que foi liberado, quando os professores sugerem como atividade educativa. Mas escola é um ambiente de comunicação, um ambiente de interação e de aprendizado. Não vamos deixar as telas roubar o futuro dos nossos futuros jovens, inclusive da geração Z. A tela hoje também, ela vem atrapalhando algo, inclusive confundindo alguns diagnósticos diferenciais, desde autismo, desde TDAH, que é a questão do comprometimento cognitivo. Por quê? O celular hoje ele é muito prático em algumas situações. A gente tem inteligência artificial. A criança às vezes não tem nem mais o trabalho de conseguir prestar atenção em um cálculo de como desenvolver. Então, assim, alguns atrasos no neurodesenvolvimento, inclusive psicológico e também como motor, devido à dificuldade da criança às vezes nem usar um papel e querer escrever, porque já vem pronto praticamente no aplicativo celular. E outro ponto importante para falar com vocês é a questão do isolamento social. Quantos de vocês não sentam na mesa, tem até uma brincadeira que o pessoal usa, sentam na mesa e como fala, coloca o celular em cima e vamos conversar. Veja, isso parece gerar uma dificuldade muito grande, até porque o isolamento social vem aumentando com índice porque as pessoas preferem estar em casa interagindo via celular, como também em comunicação. Mas como essa lei ela funciona na prática? Para bem comentar sobre esse tema, convidamos o Dr. Denis, que é promotor de justiça da comarca de Cabrobó. A partir da edição da Constituição de 1988, mais especificamente o que está previsto no seu artigo 227, crianças e adolescentes recebem a maior prioridade no ordenamento jurídico brasileiro. E além disso, na verdade é positivada pela Constituição a chamada doutrina da proteção integral. Então, esses dois princípios, a doutrina da proteção integral e o princípio do melhor interesse da criança, eles fundamentam uma série de políticas públicas, decisões judiciais, manifestações do Ministério Público em prol de crianças e adolescentes. Inclusive, às vezes, contra a legem, ou seja, contra a lei. É possível verificar, por exemplo, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de adoção, que mesmo a lei vedando adoção por irmãos, em casos muito específicos, por atenção a esse princípio, essa doutrina, é possível. Ao caso aqui, na situação concreta do uso de aparelhos celulares, os fundamentos
legais. Então, o próprio ECA, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição são fundamentos legais. Por quê? A partir do momento que a sociedade como um todo, mas também os entes estatais, então a sociedade como um todo, os entes estatais, os pais, os professores, todos nós temos que garantir um crescimento, um desenvolvimento sadio e adequado para crianças e adolescentes, a fim de garantir a aplicação concreta da doutrina da proteção integral e, ao mesmo tempo, também o princípio do melhor interesse de crianças e adolescentes. Esses são os fundamentos legais que levam, inclusive, à vedação, à proibição do uso de celulares nas escolas. Por quê? Porque esse uso excessivo de celulares está prejudicando a melhor formação de crianças e adolescentes. Por outro lado, a própria lei excepciona algumas situações em que o uso do celular é permitido. Por exemplo, numa atividade de adolescentes, de alunos, em que eles precisam gravar um vídeo, é permitido o uso desse celular. A própria lei excepciona se o adolescente tem uma dificuldade para garantir uma acessibilidade. É possível ele usar o celular durante as aulas. Para garantir direitos fundamentais, a situação da saúde dos adolescentes, inclusive em conversa com profissionais de saúde aqui do município de Cabrobó, onde eu sou promotor de justiça, onde é minha lotação, os educadores marcaram uma reunião comigo porque eles tinham dúvida de como aplicar exatamente essa situação, tendo visto o ECA. E aí, qual foi o teor dessa conversa? Foi no seguinte sentido: olha, em determinadas situações é sim possível permitir o uso do celular. Por exemplo, a criança precisa tomar um medicamento em determinado horário, ela precisa colocar um alarme, ela não está se sentindo bem, ela precisa conversar com a mãe não estava se sentindo bem, está internada e é o momento que ela tem para conversar com a mãe, é só aquele intervalo não, vai estar proibido, não é assim que funciona. Então, bom senso sempre, e assim fazendo, esses fundamentos legais são aplicados. Os princípios éticos são todos esses que fundaram, que formaram, que inspiraram esse artigo da Constituição Federal e a própria edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, repetindo que crianças e adolescentes são pessoas em formação e que merecem toda a atenção da sociedade como um todo. Bom, ao usar o termo abstinência, já se leva a alguma coisa que seria ruim, a um vício, né? A própria pergunta, quando usa o termo abstinência, ela já conduz a uma situação que é um vício. E até a lei, quando ela foi editada, ela visa atacar essa situação que é chamada de nomofobia, que não é só um medo, é um pânico, é algo mais grave, é uma fobia mesmo, em relação à ausência de celular, a dificuldade em ter acesso ao celular. Então, por conta disso, de que forma a nova lei pode ajudar? A nova lei pode ajudar no sentido de que crianças e adolescentes, especialmente, passem a utilizar o celular em um momento mais... quando elas estiverem mais velhas, né? No momento de maior maturidade. Até a reportagem nesse sentido, de pessoas que trabalham com educação, de profissionais de educação, que o salutar seria a partir dos 12 anos, que antes, ou seja, legalmente, quando a criança se torna adolescente, que antes, inclusive, não seria bom esse uso do celular. A lei vem nesse aspecto para tentar reduzir esse uso excessivo das telas, que é algo que a gente vê na nossa sociedade, na sociedade atual, e uma formação mais lúdica das crianças na própria escola, sem essa dependência do celular. Então, a lei não proíbe o uso do celular no seguinte sentido: crianças e adolescentes não podem ter celular. Ela proíbe o seu uso durante as aulas, a fim de que naquele ambiente escolar não aliás, pelo contrário, não se force as crianças a usá-lo, e melhor ainda, evite que as crianças e adolescentes usem, para que elas tenham uma formação mais lúdica. A questão de uso de celulares nas escolas é regida hoje pela Lei Federal 15.100, de 13 de janeiro de 2025. É possível, e salvo engano houve, que municípios e estados tenham feito lei nesse sentido. Todavia, em mais de uma ocasião, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que essas questões estruturais relativas ao ensino, relativas às diretrizes e bases da educação no Brasil, são reservadas à lei federal. Por isso, eventualmente, se houver uma lei estadual ou municipal que preveja algo que contraria o que está dizendo essa lei é formalmente inconstitucional. O Supremo falou que há uma reserva
para a lei federal. A lei federal, então, é essa lei, número 15.100, ela possui um regulamento, um decreto que a regulamenta, e esse decreto prevê uma série de medidas para o dia a dia, entre elas a formação de um regimento interno nas escolas, em que vão prever quais são os direitos dos estudantes a partir desta lei. Mas já destaco desde já quais seriam alguns direitos. Direitos à sua integridade física, vamos supor que o estudante se negue a entregar o celular. Evidentemente que em pleno século XXI, em 2025, não se pode aplicar castigo físico em criança. Nada melhor do que conversarmos com alguém que trabalha diretamente no ambiente escolar. Vamos convidar agora a psicopedagoga Stephanie. Olá, tudo bem? Meu nome é Stephanie, eu sou psicopedagoga e vou falar um pouco sobre o uso das telas em sala de aula. Bom, de início eu vou abordar um pouco sobre as dificuldades que os professores têm com o uso da tela. Os professores, eu creio que eles precisam de um pouco mais de formação para trabalhar com isso em sala de aula. À medida que vai sendo implementado, tem alguns professores que já faz muito tempo que dão aula e que eles não estão tendo capacitação para trabalhar com isso. Se a gente tem ali um monte de aluno, todo mundo com celular, todo mundo com tablet, todo mundo com internet, aí também nós vamos ter um monte de aluno, todo mundo com atenção voltada somente para a internet. O que é que acontece aí? Alunos que eles não têm mais criatividade, porque tudo eles vão pesquisar no celular, tudo eles vão pesquisar na internet. Então, se o professor passa uma questão, passa um trabalho, eles não vão nem pensar, já vão logo querer estar pesquisando, não vão ter interação social, nem na sala de aula, nem fora da sala de aula, porque fica cada um ali em seu celular, não querem saltar, então não se interagem com o outro, não querem fazer trabalho em grupo porque acham que cada um faz um seu ali, cada um já vai ter suas respostas. Fora a interação social, a gente vamos ter aí agressividade. Um aluno fica direto ali no celular, eles vão assistindo filme, vão vendo jogo, coisas agressivas. Então, também na sala de aula, eles vão partir para a agressividade com os colegas, principalmente os menores, porque os menores, eles não conseguem fazer essa diferenciação do que é real e do que não é. Então, se eles estão vendo ali um joguinho, uma briga direta no joguinho, para eles aquilo dali é normal. Se eles acham que é normal, então eles vão, também quando estiver dentro da sala de aula, eles vão fazer o reflexo daquilo dali com seus colegas. Outro ponto bastante importante é as doenças psicológicas, né? Como o uso do celular excessivo afasta o aluno, faz com que ele fique sem contato com outras pessoas, faz com que ele não tenha aquele convívio social que é devido, que é necessário, também faz com que ele entre em depressão, com que ele tenha muitas doenças psicológicas. Inclusive, é o que nós estamos vendo hoje aí, o tanto de adolescente, de criança e adolescente cometendo suicídio. Nós já tivemos casos que os alunos, eles viam joguinhos e através desses joguinhos, os jogos ensinavam como o aluno se suicidar. Então, isso daí é um problema seríssimo que o celular traz. O que é necessário, a ajuda dos pais também, não só dos professores, mas dos pais principalmente. Hoje a gente tem uma lei, essa lei, ela ajuda bastante dentro das escolas, mas é necessário que os pais, eles andem em conjunto com a escola. Não só os professores, não adianta nada os professores dizer que lá os alunos não podem estar tendo acesso, mas os alunos levam o celular, os alunos sabem que pode esconder dali, entrar num banheiro, num ambiente escondido da escola e ficar usando, ou quando está em casa, né? Quando está em casa ele fica 24 horas usando o celular. Então tem que ser uma coisa que tanto a escola quanto a família, elas estejam de mãos dadas. Se os pais, eles conscientizam os alunos que dentro da escola esse uso do celular excessivo, ele vai atrapalhar, então o aluno, quando ele chegar lá na escola, que o professor for falar, que a direção da escola for falar, ele vai saber que é errado, porque tem outra pessoa também ali dizendo. Agora, se dentro da escola está lá a conscientização e em casa eles não seguem a mesma regra, vai atrapalhar o desenvolvimento cognitivo do aluno.
De fato, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, de maneira positiva e de maneira negativa. Precisamos discutir ainda mais sobre essa lei, principalmente entre crianças e jovens. O avanço da tecnologia está nos ajudando ou nos prejudicando? Então ficou o seguinte, a minha fala, depois em seguida o vídeo e aí tu inicia, certo? Janaína, tu tá me ouvindo? Solta o celular, mulher.